Direito Empresarial 3, Unidade 2, Tema 5. Administrador Judicial, Parte 3. Bem-vindo, estudante! Nesta aula, vamos continuar os estudos sobre a figura do administrador judicial na ação de falência e recuperação de empresa. Mas o que faz o administrador judicial? Quais as funções que ele exerce no processo falimentar e na recuperação judicial? Bom, o artigo 22 da Lei 11.101 traz a relação dessas funções divididas em 3 partes. O artigo 22, inciso 1, traz as competências comuns à recuperação judicial e à falência. O artigo 22, inciso 2, traz as competências na recuperação judicial. E o artigo 22, inciso 3, traz as competências exclusivas da ação de falência. Este artigo traz um elenco de condutas e competências a serem praticados pelo administrador judicial, tanto na recuperação judicial quanto na falência. É importante que você, com calma, leia todo o artigo 22. Aqui vou resumidamente comentar os itens mais importantes. Vamos começar. Quanto às competências comuns, o administrador judicial é responsável, tanto na recuperação judicial quanto na falência, por comunicações e correspondências aos credores, por prestar informações conforme o que for solicitado pelas partes e interessados no processo, dar extrato dos livros do devedor que merecerão fé pública de ofício, exigir dos credores, do devedor ou dos seus administradores quaisquer informações necessárias ao andamento processual, elaborar a relação de credores, consolidar o quadro geral de credores, requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores. Ainda, ele tem como função contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-lo em itens que ele não tem formação, e manifestar-se nos casos previstos na lei. Segue uma relação dos artigos da Lei 11.101, em que aparecem as manifestações obrigatórias do administrador judicial durante os processos. Além das funções comuns ditas anteriormente, na recuperação judicial, o administrador exerce ainda as seguintes funções: fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação, apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor e apresentar o relatório sobre execução do plano de recuperação de que trata o inciso 3º do caput do artigo 63. Importante destacar aqui que na recuperação judicial não há o afastamento do empresário da gestão da empresa em recuperação. Neste caso, o administrador judicial atua fiscalizando as atividades da empresa devedora, se ela está cumprindo os pagamentos previstos no plano de renegociação, se está mantendo o controle de gastos e custos de produção ou de serviços. No caso da empresa devedora não conseguir honrar com as dívidas programadas, o administrador judicial informa o juiz que irá determinar a mudança de ação de recuperação judicial para ação de falência. O nome dessa alteração de procedimento é chamado de convolução e está previsto nos artigos 73 e 74 da Lei 11.101. Além das funções comuns, na ação falimentar, o administrador judicial exerce ainda muitas outras funções. É uma lista extensa, mas ressalto aqui os mais importantes: examinar a escrituração do devedor, arrecadar, inventariar e avaliar os bens e documentos do devedor, conforme artigos 108 a 110 desta lei. Para isso, caso o administrador judicial não tenha condições técnicas para realizar a função, pode pedir autorização ao juiz para contratar avaliadores, que de preferência serão avaliadores oficiais. Requerer a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada e cara.
nos termos do artigo 113 dessa lei. Também fazer a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. Ainda, apresentar no prazo de 40 dias, contados da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, o relatório sobre causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos. Também fazer a prestação de contas ao final do processo e quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Sobre a prestação de contas, por ser muito importante, estudaremos na próxima videoaula, que trata da parte 4 do tema administrador judicial. Ainda tem como função representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. Importante destacar aqui que, em regra geral, na ação de recuperação judicial, o devedor não é afastado das suas atividades e o administrador judicial atua apenas como fiscal da gestão da empresa devedora. Já na ação de falência, a empresa devedora é afastada da realização de qualquer atividade de empresa. O estabelecimento é lacrado, o administrador judicial inicia a arrecadação e avaliação dos bens, a verificação das dívidas, ou seja, o passivo, a fim de estabelecer um quadro de credores. Analisa indícios de crime falimentar para dar andamento à parte penal da ação de falência. Ainda, como já foi estudado em aulas passadas, ocorre a suspensão de algumas ações e execuções em que o devedor faz parte, mas outras continuam tramitando judicialmente, lembram? Neste caso, quem continua a lidar com as ações representando os interesses da massa falida é o administrador judicial. Isto porque, na ação falimentar, o administrador judicial atua como representante legal da massa falida. Também pode haver a necessidade dele entrar na justiça com ações contra os devedores da própria empresa, como, por exemplo, fornecedores, consumidores com pagamentos em atraso, a fim de tentar receber valores para pagar credores na falência. Assista a última videoaula sobre administrador judicial, parte 4, para continuar seus estudos. Te espero lá! Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!